Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus nos trouxe hoje, ela é muito valiosa. Ela é muito importante para os nossos dias, porque ela fala da importância de você transmitir os mandamentos da lei de Deus para as futuras gerações. Eles estão sendo muito atacados. Os nossos jovens, as nossas crianças, os adolescentes, eles estão sofrendo ataques de toda forma. E nós, pais, avós, como no meu caso, que os meus filhos já são adultos e eu tenho netos, nós temos obrigação de obedecer o que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Observem o que tem nesta palavra. Vou falar do contexto. Moisés já sabia que estava se despedindo do povo. Jericó já estava ali, diante deles. E ele sabia que ele não ia pisar na terra prometida. Ele sabia que a missão dele estava acabando. E ele se preocupou com as gerações futuras. Ele se preocupou que aquele povo não se perdesse, não caísse na ilusão do mundo, não se enganassem, não se contaminassem com o mundo, com aquelas nações que Deus havia entregue nas mãos deles. E Jericó foi a primeira. E é muito lindo que ele alerta. Vejam bem, ele, no capítulo 5, ele repete os 10 mandamentos. Mas você pode ir em Deuteronômio 20, não, em Êxodo 20, que você vai encontrar, explicando bem direitinho, os 10 mandamentos da lei de Deus, que não mudou e não mudará jamais. E ele repete para aquele povo que agora ele está se despedindo. E ele está orientando. Josué assume o lugar de Moisés. Mas antes que aconteça isso, Moisés tem este momento com o povo. E ele orienta assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. A nossa obrigação de ensinar a verdade aos nossos filhos. No lugar de fazer fantasias do Halloween para os filhos se divertirem de demônios, de bruxas, de duendes, de coisas demoníacas, nós devemos ensinar os nossos filhos que não devem entrar nesta onda do mundo. Nós temos obrigação. Eles precisam de nossa posição, atitude. Amar a Deus, obedecer a Deus é ter atitude. Atitude. Não ficar só para a gente,
A gente tem que passar e o preço é alto. Você vai sofrer perseguição até de professor, até de diretora de escola. Porque eles querem inculcar na mente de nossas crianças a mentira do mundo. E nós temos obrigação, como pais, como avós, como tios, nós temos obrigação de ensinar a verdade para as futuras gerações. E ele disse: você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Não fique pensando que a obrigação de educar os seus filhos é na escola. Não se iluda. Principalmente agora, que eles estão usando a escola para enganar os seus filhos. Cuidado! Cuidado com o que estão ensinando às suas crianças. A obrigação é sua de falar a verdade para os seus filhos. E ele disse que em sua casa, quando você estiver sentado, andando pelo caminho com seus filhos, fale a verdade. Ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, que seja um hábito diário de falar a verdade, de falar do amor de Deus, de ter enviado seu filho, que estava com ele na glória antes da formação do mundo. E enviou esse filho que estava na glória para, por amor, pagar o preço dos nossos pecados, para que nós tivéssemos a vida eterna. Essa verdade tem que ser falada. Mas eu não estou dizendo que você passe o dia todo falando para o seu filho: filho, olha, Deus fez isso. Filho, Deus, faça o seguinte. Suas atitudes. Quando seu filho chegar da escola e disser: pai, mãe, um colega meu falou que Deus não existe. Aí você vai explicar para ele que Deus existe. Suas atitudes. Quando você não ensina o seu filho a mentir, a levar vantagem. Você é um exemplo. Se você ama a Deus e obedece aos mandamentos da lei de Deus, você vai ensinar os seus filhos com as suas próprias atitudes. E você não vai perder uma oportunidade de falar do amor de Deus para eles. Por isso que ele faz andando com eles, convivendo com eles. E ao levantar-se, vamos ensinar os nossos filhos, no lugar de acordar o filho naquela agonia para ir para a escola, você com amor, dá um abraço no seu filho, na sua filhinha e diz: acorde. Vamos agradecer ao Pai porque estamos aqui bem. E vamos pedir a Ele a tua proteção, filha, na escola. Que Deus te proteja dos homens maus que querem fazer cartilhas mentirosas, que querem tirar a inocência de vocês. Vamos pedir para Deus te proteger. E você ali, se ele estiver atrasado na escola, você ora rápido. Mas se você colocou seu filho para dormir cedo, ele vai acordar cedo e vai ter tempo de adorar a Deus antes de ir para a escola. Já vai vitaminado, já vai forte, já vai em condições de batalhar. Porque é uma batalha a vida. As crianças, os pais cobram muito dos filhos o conhecimento científico. Mas não tem o cuidado
de fazê-los conhecer de cedo logo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus cedo, você não terá um adolescente problemático. Não terá uma criança triste, angustiada, frustrada o tempo todinho, ou estudando, ou no celular, vendo mentiras. E pessoas que ganham dinheiro no YouTube para ensinar o seu filho a ser medíocre. E mentiras, só mentiras. Então, cuidado com isso. É nossa obrigação ensinar os nossos filhos. Também deve amarrar. Olha só, ele diz que a palavra de Deus, aqui ele está dizendo, num termo que você, é como uma analogia, para você entender o que ele diz. Também deve amarrá-las, a palavra de Deus, como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Essa passagem da palavra de Deus, se você for usar no sentido literal, você vai fazer aquilo que os judeus, que não têm muito conhecimento da profundidade da grandeza de Deus, e colocam mesmo, até hoje eles têm aqui uma caixinha amarrada aqui entre os olhos, uma caixinha com algumas passagens bíblicas e levam nas mãos também. Mas o Senhor, quando diz isso, para você ter a palavra de Deus, os estatutos da lei de Deus, tudo ali, é na sua mão, quando diz que a tua mão não vai assinar um documento fraudulento, que você tendo a palavra de Deus na sua mão, você vai conhecê-la, vai ter intimidade com a palavra de Deus e você não vai usar suas mãos para fazer o mal. E assim também, aqui, quando ele diz no frontal, é o que você está vendo. O que você está vendo para pensar, porque os olhos são as janelas da alma. Então, ali é para você se resguardar, que os seus olhos, no lugar de ficar olhando revista pornô e passando para os filhos olharem, ou assistindo partes no celular que tenha coisas de imoralidade sexual, você vai ensinar a palavra de Deus, para que os olhos dele vejam a verdade e possam ter uma vida longa. Porque aqui em cima, antes do versículo 4, ele fala uma coisa muito interessante, que é para ensinar os filhos a temer a Deus e guardar os estatutos dele. E ele diz, e para que os seus dias sejam prolongados. Para você ter uma vida longa aqui na terra, você precisa conhecer os mandamentos da lei de Deus. Olhe, ele só manda para o seu bem. Tudo que é ensinado na lei de Deus é para o seu bem. Deus, ele já é Deus. Ele não precisa que você obedeça para que ele fique bem. Ele quer que você obedeça para que você fique bem. Para que sejam prolongados os seus dias na terra. Para que você tenha uma vida plena e verdadeira. Porque a vida plena e verdadeira, só nele. Só você tendo intimidade com ele. E como é que o seu filho terá intimidade com Deus se você não ensinar, não trouxer aos olhos deles a palavra da verdade? Então, o que terá como frontal para eles? Eles vão ficar com dor de cabeça de tanto jogar no celular? Ou eles vão ouvir de você e se interessarem de ler as Escrituras Sagradas, o livro da verdade,
O mundo jaz no maligno. E o maligno é um mentiroso nato. O Senhor disse que ele é, que o adversário de nossas almas, ele é o pai da mentira. Então, você vai ocupar seus filhos com mentiras ou você vai ocupar os seus filhos com a verdade? O que é prioridade para você na vida do seu filho? O que é mais importante para você? Que o seu filho estude muito para ganhar muito dinheiro, para depois que ele trabalhar muito, adoecer, e aí quando ele adoecer, ele vai ter dinheiro para comprar remédio. E aí, enquanto ele tem muito conhecimento científico e colocaram muitas mentiras na mente dele, as ideias de Karl Marx, aí esse menino, qual é a herança que esse menino vai ter? Quando ele chegar no dia da verdade, no dia que ele voltar para casa, porque não pense que nós somos sementes. Nós temos um dia marcado, graças a Deus, para voltar para casa. Aqui nós somos peregrinos. Por isso que sofremos tanto aqui na terra, porque nós não somos daqui. Nós somos quando o meu irmão muito amado mandou uma mensagem para mim, que um jesuíta escreveu essa mensagem. E eles colocaram aquilo, e quando meu irmão leu, ele teve o interesse de enviar para mim. Meu irmão já está na glória, já está com o Pai, já voltou para casa, porque é lá, ele já nasceu, porque é lá onde tem vida eterna. Então ele já foi. E sabe o que esse jesuíta disse? Que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, por quê? Por que nós nos preocupamos? Começar por mim. Nos preocupamos tanto. Eu tenho 3 filhos e eu me preocupei muito em formá-los. Irmãos, eu sinto falta disso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido mais cuidado com a vida espiritual dos meus filhos e não profissional. Dinheiro. Eles precisam de uma profissão que dê dinheiro, porque eles não podem morrer de fome. Essa preocupação que nós temos. E Jesus disse, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, de vestir. Que é o Pai que está nos céus, ele cuida dos pássaros, até do lírio do campo. Então, por que tanta preocupação em só parte material dos filhos? Acorda, menino, você vai ter que estudar. Vai, menino, não descansa não, você vai... E você não tem o tempo de preparar o seu filho para a vida eterna. É uma falha nossa. Eu lembro, eu tenho um arrependimento tão grande, irmãos. Quando o meu filho, eu mostrei aos meus filhos, eu tive a alegria. Eu que fiz o apelo quando eu me converti. Fiz o apelo, meus filhos eram pequenos e eu fiz o apelo. Sentei eles no sofá e falei do amor de Deus. Eu estava tão empolgada. Eu tinha acabado de descobrir o sentido da vida. Eu conheci a verdade. Porque a igreja teve o cuidado de, além de eu ter aceito Jesus, eles tiveram o cuidado de me ensinar a palavra de Deus. E minha irmã, Sãozinha, que ela traz a palavra uma vez por mês aqui na minha casa, que nós cultuamos a Deus. Então essa palavra ministrada é que traz vida. É que traz ânimo. E quando eu conheci essa palavra,
Eu fui liberta. Eu era cheia de temores, como muitos adolescentes hoje em dia. Meu Deus, eles têm tantos temores. É uma violência tão grande, porque os pais não ensinam o amor de Deus para os filhos. Então eu tenho um remorso do meu filho, depois que eu me converti, que graças a Deus eles aceitaram Jesus quando eu falei do amor de Deus, mas o meu remorso é que meu filho um dia estava chovendo e a parada de ônibus era longe da minha casa, muito distante, e chovendo, e ele com uma sombrinha dessas que se abre no meio, deixa a pessoa segurando só a sombrinha e ela vai embora. Pronto, uma sombrinha fraquinha que ele estava. Mas ele não queria faltar o culto. Ele queria ir para a igreja. Ele estava com sede da palavra de Deus. E eu quase não deixo meu filho ir para a igreja. Reclamei porque ele foi para a igreja. Porque ele poderia gripar. E aí ele ia faltar a aula. Graças a Deus, meus 3 filhos se formaram. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Mas hoje eu vejo, irmãos, que isso é o menos importante. O mais importante, eu deveria ter investido mais para essa verdade. A minha filha caçula, graças a Deus, e o esposo dela fazem parte do louvor da igreja. Então eles servem a Deus no louvor. Mas o meu filho mais velho, esse da sombrinha, que ele foi na chuva para a parada de ônibus, ele está morando em outro país. Ele está muito bem financeiramente, graças a Deus, porque isso também é importante. Mas ele não está indo para a igreja. Ele não está congregando. E a culpa é minha. Se eu tivesse valorizado mais esta palavra na vida do meu filho, se fosse prioridade para mim, ele não estaria sem congregar. Graças a Deus que ele crê em Deus, que ele reconhece todas as bênçãos que Deus dá para ele, ele reconhece, mas eu quero ver meu filho servindo a Deus na igreja. E a filha do meio, ela vai para a igreja, mas ela não tem nenhum ministério. Ela não está servindo a Deus como deveria. E eu tenho fé em Deus, como Deus vai usar os meus 3 filhos, os meus genros e minha futura nora, e os meus netos, e o meu esposo e a mim. Eu quero servir a Deus todos os dias da minha vida, porque é mais importante buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Inclusive, as bênçãos é que correm atrás de nós. Elas que vêm à nossa procura. Porque Deus manda. Agora você tem que buscar é o reino de Deus. Porque mesmo que você esteja com alguma necessidade material, afetiva, busque primeiro ao Senhor e Ele proverá suas necessidades, todas elas, que quer seja de saúde, quer seja problema familiar, quer seja problema financeiro, quer seja problema de relacionamento. Gente, Ele é Deus que tudo pode. Ele só quer uma coisa com você. E cuide de fazer urgentemente. Buscai a face dele. Tenha intimidade com o seu Criador. É muito valioso isso, irmãos. É muito valioso. E ele continua aqui.
que ele falou para que a gente deveria manter na nossa mente, ver no frontal o que a gente vê, não é? Que é a palavra de Deus, ela sendo uma proteção, um escudo contra as coisas do mundo. E você saber como você usar suas mãos, sempre conforme a vontade de Deus. E por último, e você escreva. E você as escreverá a palavra de Deus. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso aqui é muito mais do que você escrever na frente da sua casa. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Muito mais do que fazer isso, é você ter dentro da sua casa a autoridade para não permitir que entre no seu lar, no seio familiar, numa família sagrada, porque todas as famílias são abençoadas por Deus. Família tradicional, família planejada por Deus. Toda ela é abençoada. Ele disse isso a Abraão, que através de Abraão, todas as famílias, todas as nações seriam abençoadas. Agora, para você ter a sua casa abençoada, o mais importante do que você escrever nos umbrais das suas portas é você não permitir que entre na sua casa maldição. É você policiar o que está entrando na sua casa. Quem está entrando na sua casa e o que está entrando na sua casa? Através de quê? Da internet? O que está entrando na sua casa? O que você está usando? Porque vocês sabem que a internet tem o inferno e o céu. Eu estou falando com vocês através da internet. Mas eu estou falando para vocês a verdade da palavra de Deus. O que vocês estão permitindo que entre na casa de vocês? Às vezes, parece até uma coisa tão inocente. Oh, meu Deus. Cuidado. O que você está permitindo que os seus filhos tenham acesso na TV, na internet, todos os meios de comunicação? O que você está cuidando? Você tá perdendo tempo com isso? Ou você está muito ocupado e ocupada olhando o TikTok? Ou então jogando o joguinho do celular? Enquanto você está aqui jogando, o que sua neta, sua filha, seu filho, o que seu netinho está fazendo? Porque ele também está vendo alguma coisa. O que está entrando na sua casa? Maldição ou bênção? Aqui Moisés alerta para que ali eles tenham o cuidado de manter escrito nos umbrais da casa deles e nas portas a palavra de Deus. E quando você conhece essa verdade, ela te liberta. Você não vai mais sentir necessidade de ficar olhando o celular de 5 em 5 minutos, porque senão você está perdendo alguma coisa. Porque o celular é assim. Ei, será que a pessoa já respondeu? Eita, será que já tem uma novidade de quê? Que fulano de tal dos Anzóis, um cantor famoso, se a mulher dele está grávida ou não. É isso. Enquanto você está preocupada com isso, o que seu filho está vendo? O que está entrando em você?
Essa mensagem que você está tão preocupado de olhar, ela te aproxima de Deus? Te faz amigo íntimo dele? Filho amado de um pai extremamente amoroso? Ou alguém vazia que se perdeu no caminho e não vai encontrar o caminho de volta para casa? Até aqui. Que Deus coloque no seu coração escolher a vida. Amém?